Brás, São Paulo, 11 de julho de 2021. Livro de 2 Pedro, capítulo 1. Deus que abençoe. Seu Santo Espírito, na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Segunda epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Glória a Jesus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me o tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro,
até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Glória ao nome santo de Deus. E hoje não é diferente, irmãos. Continuamos vivendo na firme dependência da revelação do Espírito Santo de Deus, que é a forma de comunicação do Senhor nosso Deus com a Igreja. Quando a obra salvadora, das quais, irmãos, muitas vezes as nossas mentes não alcançam, nos envolvemos com as tribulações cotidianas, pensamos muito nas soluções dos nossos problemas, da família, pensamos nos filhos, pensamos nos nossos velhos, nos preocupamos com o conforto, nos preocupamos com a propriedade, nos preocupamos com o bem-estar. Nada disto é pecado, irmãos, nada disto. Temos que alimentar o nosso corpo, pagar as nossas contas. Porém, irmãos, dentro de nós foi colocado um penhor. Um penhor é uma riqueza, não um penhor de ouro ou de prata, mas um penhor que é a divindade sagrada, irmãos. Está guardado dentro da nossa alma, protegido dentro do nosso coração. Então, irmãos, por que está guardado isto? Para o dia da volta do Senhor Jesus. Quem guardou o penhor do Espírito Santo de Deus, este terá o direito de encontrar com o Filho de Deus nos ares. Mas de onde surgiu isto? Como veio? Como aconteceu? Ora, irmãos, Deus amou o mundo de uma forma indescritível. Nós temos hoje, por certo, muitos irmãos pais, muitas irmãs mães que estão participando deste culto, sabem o que é amar aquilo que sai de nós. O que é amar um filho? Quantas noites, porque o bebê ficou com uma dorzinha de barriga, a febrinha aumentou. Quantas vezes nos prostramos de joelho na beiradinha de um berço, de uma cama, gritando misericórdia, Senhor, misericórdia. Irmãos, assim foi Deus amando o homem. E como havia necessidade, irmãos, de ter o domínio da morte, enviou o seu Filho para que, como Filho do homem, aqui estivesse padecendo o que era comum aos mortais padecer. Porém, descendo à sepultura, já anunciava, como diz aqui o próprio apóstolo, aquilo que pelo Espírito de Deus foi dado de os profetas pregarem e anunciarem. O que se pregava, irmãos, não eram as questões materiais, não eram as questões cotidianas. O que Isaías pregou, qual a salvação que Jeremias anunciou, o que falavam não era outra coisa senão a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor, para a salvação do homem.
E ele veio, irmãos, padeceu, entregou-se à morte. Um clamor, um grito do Filho de Deus, tudo podia mudar. Mas como foi, serviu ao seu Pai, teve um momento de aflição. Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Se colocou à disposição do Pai. Pai, eu sou teu filho, faça de mim o teu querer, cumpra em mim a tua palavra. A palavra de Deus era mais importante do que a sua própria vida, irmãos. Esteve na sepultura, vencido foi o tempo, 3 dias ressurgiu, esteve na terra ainda, encontrou-se com os apóstolos, mostrou a Tomé a sua incredulidade, conversou um pouquinho com Maria, falou com Pedro, mas irmãos se reuniram aquele dia, após o jantar ou após a ceia, conversavam e dizia aos filhos de Deus: não vos ausenteis de Jerusalém, eu volto para o lugar da onde eu vim, mas quando lá chegar, vos enviarei o Espírito Santo Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. E naquela conversa tão gloriosa, aquela nuvem veio, envolveu-os, e quando, irmãos, aquela nuvem se movimentou, ele já não estava mais, já voltava para o seu lugar, já voltava para da onde ele viera. E então foi manifesto o Espírito Santo de Deus, e ele vem nos guiando, irmãos, através dos anos. Este Espírito que esteve com Pedro, que esteve com João, que esteve com Paulo, glória ao nome santo do Senhor, que pregaram audaciosamente o Evangelho da graça, anunciaram esta natureza divina que tem que tomar conta de cada um de nós, esta natureza humana que tem que diminuir. Irmãos, e com que propriedade Pedro falava disto? Ele mesmo, um homem cheio da natureza humana. É necessário que eu padeça? Não, Senhor, nada disso te sucederá. Nós não deixaremos. Natureza humana. Natureza humana. Mas, irmãos, quando Pedro ouviu aquele galo cantar, a natureza divina, pequeninha que estava ali dentro, despertou nele um outro sentimento: traí o meu Senhor. Eu falei que eu não conheço o meu Senhor. Glória ao nome santo de Deus. Tinha estado com ele no monte, tinha ouvido a voz de Deus ecoar: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, adorai-o. Glória ao nome santo de Deus. E nós, irmãos, vivemos nesta contenda, natureza humana com natureza divina. Nós vamos nesta luta constante, dia após dia, irmãos, numa força que não é nossa, para vencer a nossa natureza divina. A natureza divina, irmãos, querendo se sobrepor à natureza humana. A natureza humana vai falando mais alto. Tem horas que ela grita aos nossos ouvidos e ao nosso coração, e nós não encontramos forças para que a natureza divina cresça em nós. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas, prezados irmãos, esta palavra hoje vem como um bálsamo para lembrar a todos os ouvintes
sementes da palavra de Deus, cresça em cada um de nós a natureza divina. Aleluia! A natureza divina, irmãos. A gente não diz assim: este menino é o pai escrito, esta menina puxou a mãe. Até na sua natureza, quer dizer, até na sua forma de ser. E a forma de ser de cada um de nós? Está escrito aqui, irmãos: a imagem da piedade, a semelhança com a esperança. E com a piedade e com a esperança, cresce a experiência em nós. E crescendo a experiência, a natureza humana vai diminuindo, vai ficando pequenina. Ela já não tem mais domínio sobre o nosso espírito. Ela não tem. A natureza divina vai se apossando de nós. O amor vai crescendo. Tudo é maravilhoso nesta graça. Porque as coisas humanas também, irmãos, nós vemos aqui. Quem está aqui dentro deste salão, ou esta irmandade que está por este Brasil afora, todos nós somos humanos, irmãos. E não há jeito de termos uma distinção daquilo que é divino em nós. Todos nós somos humanos. Aquilo que é divino está muito no profundo do nosso ser. E muitas vezes o humano se manifesta, fala o que não deve, olha da maneira que não deve, se expressa de uma maneira que não deve. Mas quando vamos aos pés do Senhor na nossa oração, a natureza faz assim para nós. Não devia ser assim, devia ser de outro jeito. E lá vem as lagriminhas correndo, como Pedro naquele dia: Senhor, me perdoa em nome do Senhor Jesus. O que eu fui fazer, Senhor? Glória ao nome santo de Deus. Irmão e irmã, cuida para que a natureza divina cresça dentro de cada um de nós. Porque o que nós falamos, irmãos, os irmãos sabem, aleluia ao Senhor. Este culto tem o movimento do Espírito de Deus, irmãos. Os irmãos viram, procurava aqui na Escritura o que era que o Senhor queria falar pela leitura. E uma vez lida: Senhor, 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 da onde vem a tua palavra? Vem de um lugar escondido, vem de um lugar oculto que nós não conhecemos, mas pela fé, como foi dito na oração, nós entramos dentro daquela sala nesta manhã, e a natureza divina, ela vai passando. Os irmãos sabem, não é, irmãos? Um salão de festa, quem que não convida uma bodas? Eu quero convidar os amigos, os parentes, as famílias, os que estiveram comigo. Não tem como, irmãos, circular num salão, numa festa de alegria, e não resvalar num, não resvalar no outro. Desculpe, eu não percebi, esbarrei em ti. Oh, mas é você, me dá um abraço. E assim vai, irmãos. Às vezes nos retiramos da nossa mesa, vamos cumprimentar um familiar, um irmão, e para voltar de novo para a nossa mesa, demora quase a festa inteira. Encontra aqui, abraça ali. Irmãos, a natureza divina está aqui, encostando um pouquinho dela em cada um de nós, esbarrando nas irmãs, esbarrando nos irmãos, abraçando quem quer ser abraçado. Glória ao nome santo de Deus. Em algum momento, o apóstolo disse, quando ele entendeu, irmãos, quando ele entendeu, por isso que nós não devemos perder o culto, irmão, não devemos perder uma oportunidade de estarmos juntos com os nossos irmãos,
falando das grandezas de Deus, relembrando as Escrituras, cantando um hino. Não precisa ter a perfeição. Às vezes a voz é rouca, às vezes a afinação não é boa. O menino na tua casa não sabe dedilhar um violino como devia dedilhar, está aprendendo. O mocinho toca lá um trompete ou uma flautinha com dificuldade, mas é um hino de louvor a Deus. É um momento que se fala das grandezas do Eterno. E nisto nós vamos crescendo nesta natureza divina, irmãos, e vamos entendendo, a nossa mente vai se abrindo, nós vamos compreendendo que o nosso reino não é nesta terra, a nossa possessão não é nesta vida. Irmãos, a nossa alegria não é com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo são vaidades, são passageiros, mas o Senhor não pode preparar uma casinha para eu morar. O Senhor não pode preparar um carrinho para eu andar. Estou tão cansadinho de tomar condução. Claro, irmãos, claro, são as bênçãos temporais, são as bênçãos que vêm e vão embora. O Senhor prepara um emprego, mas passa o tempo da vida, vem a idade, a canseira vem no corpo, precisa aposentar. Então aquele emprego seria eterno, mas é uma benção temporal. Ou o patrão, a empresa vai fechar, vai mudar para um outro país, somos demitidos. Então não deveria ser demitido, irmão. Glória ao Senhor. A casinha que a gente mora, o Senhor abençoa, paga um aluguelzinho. De repente vem o dono: olha, meu filho, minha menina vai casar, eu preciso do imóvel. Lá vamos nós procurar uma outra casinha. Se compra uma casinha, chega a hora que a casinha fica grande, os filhos casaram, vão todos embora. A irmã cansou do tempo da vida, o cabelo embranqueceu, as mãos ficaram frágeis. Esposo, vamos orar a Deus, vamos para uma casinha pequena, já não tem mais força de lavar este quintal. Deus prepara um apartamentinho para nós. São as bênçãos temporais, são os momentos da vida, mas aqui o Senhor fala de uma benção eterna. Aleluia, aleluia, o nome de Deus. Irmãos, às vezes amamos tanto a casa que moramos e não queremos, não desejamos a venda. Não vender esta casa de jeito nenhum. Passa, irmão. Hoje ela é amarela, amanhã passa uma tinta, fica azul, fica verde, tudo vai mudando. Mas, irmão, irmã, conserva a tua natureza divina, porque aquela casa que está pronta, que nós almejamos entrar, irmãos, é um lugar inefável, é um lugar indescritível, irmãos. Os irmãos veem, quando vamos fazer uma ajeitadinha na casa, faz esta tinta. Não, eu fui na loja, me ofereceram uma pintura muito mais moderna, e nesta parede nós vamos pôr um forro, vai ficar uma parede linda. Só nas casas dos ricos tem esse forro. Vamos pôr um piso de granito. Ô esposa, você merece. Características dos produtos que se encontram nessa terra. A tinta mancha, o granito acaba, mas dura muitos anos, hein? Mas acaba, porque é da natureza humana. Mas, irmão, a casa que nós vamos morar, não dá para dizer assim para alguém: olha, lá no céu é como se fosse. Não dá.
é incomparável. Não tem as características do lugar eterno, da habitação divina. Não existe igual, irmão. As características são humanas, porque nós estamos neste corpo humano. Então não queira descrever aquilo que eu, ou o irmão, ou a irmã não conhecemos. Mas como diz na palavra de Deus, pela fé, nós cremos na imortalidade. Pela fé nós cremos na eternidade. O que tem lá é eterno. Glória ao nome santo de Deus. Quando cantamos, as portas são de ouro reluzente, a praça de pérola preciosa, pedras preciosas. Irmãos, tudo isto é para comparar a um valor, uma semelhança daquilo que é as características das coisas da terra. Mas guarda esta palavra no coração: as coisas do Espírito são inefáveis, não se descreve, não se consegue comparar. E nesta manhã o Senhor manda esta palavra: pelo Espírito Santo de Deus, estamos caminhando para encontrar as coisas inefáveis de Deus. Cresça nesta manhã, irmã. Irmão, cresça um pouquinho. Negues a tua natureza humana. Sabe, irmão, a nossa natureza humana, às vezes a negamos com o silêncio. Quando o adversário vem com alguma blandícias, com alguma ameaça, às vezes até na boca de alguém tão pertinho de nós, alguém que está debaixo do mesmo telhado. Mas há entre ti e Deus uma distância muito grande, mas foi colocado um intercessor que derramou o sangue no madeiro da cruz e que deixou para nós este direito: Senhor Jesus, cobre-me com o teu sangue precioso. Lembra-te, irmão, tu faz parte da natureza divina, e não negues para Ele o teu olhar de bondade. Lembra hoje o que o Senhor falou? O que é a natureza divina? É o amor, é a caridade. Abraça, irmão, abraça, dá um beijo. Glória ao Senhor. Aleluia, o nome santo de Deus. Houve alguém que traiu o Senhor por um beijo, mas era um beijo da maldade da natureza humana. As moedas. Mas em ti, ainda que seja uma porção pequena, está a natureza divina. Lembram-se, depois de tudo que passou, alguém chegou correndo na sepultura. Glória ao nome santo de Deus. Encontraram o Mestre, já transfigurado, modificado. Ide, avisai a Pedro, único nome citado. Avisa Pedro e os demais, eu vou encontrar com eles. Glória ao nome do Senhor. Irmã, irmão, reúna todas as forças da tua natureza divina. Abraça, ama, dá um beijo, o beijo do amor, o beijo da caridade fraternal. Quem sabe um pouquinho da tua natureza divina será comunicada aonde tem só natureza humana. Glória ao nome santo do Senhor. E diga: um dia eu e você encontraremos Cristo Jesus nos ares.
o inefável amor, a inefável graça, a indescritível bondade divina está derramada entre os homens. Recebam esta bondade no coração, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Em oração agradecemos a Deus.